Olá, eu sou o pastor Adrien Balcells, da New Hope Church em Mississauga, no Canadá. E hoje, além de estar falando para os membros da nossa igreja e os amigos e amigas que estão espalhados em vários lugares do mundo e que já nos acompanham aqui nesse canal, estou falando também para os queridos amigos, irmãos e irmãs da comunidade presbiteriana Vila Lobos, lá de São Paulo, que é pastoreada pelo meu amigo de longa data, pastor Albert Carvalho. Que Deus os abençoe e fale com todos vocês através desta mensagem. O texto para a nossa meditação de hoje está em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50, que diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para um jantar. Ao chegar em casa, a casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Uma mulher prostituta na cidade, tendo ouvido que Jesus era convidado do fariseu, apareceu no jantar com um frasco de perfume muito caro e derramou nos pés de Jesus. Chorando muito, derramava lágrimas sobre os pés dele. Soltando os cabelos, enxugou os pés do Senhor, beijou-os e os ungiu com um perfume. Quando o fariseu, o dono da casa, viu a cena, disse consigo mesmo: se este homem fosse o profeta que pensei, saberia que tipo de mulher ela é. Disse-lhe Jesus: Simão, tem algo para dizer a você. É mesmo? Diga-me. 2 homens deviam a um banqueiro. Um devia 500 moedas de prata e outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar, por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão respondeu: acho que aquele que recebeu o perdão maior. Tem razão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando com Simão, perguntou: vê esta mulher? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora que eu cheguei aqui, ela não cansa de beijar os meus pés. Você não me recebeu como é nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados e por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Em seguida, Jesus disse à mulher: eu perdoo os seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-lo pelas costas. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele os ignorou e disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Senhor nosso Deus, fala conosco nesta hora e fortalece a nossa fé. Ensina-nos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um poderoso e famoso homem de negócios da cidade de Boston, conhecido pela maneira implacável com que tratava as pessoas, declarou a um escritor do jornal chamado Mark Twain: antes de eu morrer, eu pretendo fazer uma peregrinação à Terra Santa. Eu vou escalar o Monte Sinai e ler os 10 mandamentos em voz alta lá no topo. O escritor, mesmo constrangido, respondeu a ele: eu tenho uma ideia melhor. Você deveria ficar em Boston mesmo e viver esses mandamentos em sua vida. Essa história ilustra muito bem a ideia que muitas pessoas têm de que elas, de certa forma, estão no controle de suas vidas e também no controle da relação com Deus. Muitos acreditam que são capazes, de alguma forma, de equilibrar a balança com Deus e, assim, serem merecedores de uma recompensa quando tiverem que acertar as contas com o Criador. Na história bíblica que acabamos de ler, ela trata disso. Nela aprendemos que a nossa justiça, a justiça própria, ela não é suficiente para alcançarmos o favor de Deus, mas sim um coração quebrantado. A narrativa bíblica gira em torno de 2 personagens centrais além de Jesus. Um fariseu chamado Simão, que convida Jesus para jantar em sua casa. Os fariseus eram judeus religiosos e profundamente conhecedores da lei judaica.
Eles eram verdadeiros guardiões da doutrina religiosa do povo. Eles vigiavam as pessoas e cobravam essas pessoas que andassem conforme esta lei, a lei de Moisés. Eles também vigiavam os mestres que ensinavam para verificar se eles ensinavam a palavra, as escrituras, corretamente de acordo com a tradição. Mas também tem nessa história uma mulher, uma prostituta que se aproxima de Jesus com o coração completamente quebrantado, quebrado. Ela era considerada uma pecadora. E segundo o entendimento dos fariseus, qualquer pessoa que tivesse o mínimo de contato com ela, ou conversasse com ela, também seria considerado impuro e pecador. A maneira como esses dois personagens se relacionam com Jesus nessa breve narrativa revela-nos como devemos e como não devemos nos aproximar de Deus. Quando Simão, o fariseu, convida Jesus para jantar em sua casa, ele queria, na verdade, averiguar que tipo de mestre era Jesus, o que ele estava ensinando e quais eram as suas posições teológicas. Ao chegar à porta, na casa de Simão, acompanhado dos seus discípulos, Jesus é recebido de modo frio e distante pelo anfitrião. Simão apenas estende o braço, indicando onde Jesus deveria se sentar à mesa. Jesus se acomoda no chão, sobre algumas almofadas, com as pernas viradas para trás, como era de costume. Simão manda servir o jantar e eles conversam enquanto comem. Encontros como este eram eventos sociais nos vilarejos. Por isso, os anfitriões geralmente deixavam as portas e janelas abertas para que as pessoas pudessem acompanhar o que se passava do lado de dentro, bem como as conversas e debates teológicos. Mas, de repente, em meio ao jantar, o protocolo ele é quebrado. Uma mulher entra de mansinho, calada, e se assenta no chão atrás de Jesus. É possível ouvir seu soluço baixinho, enquanto as lágrimas escorrem de seu rosto e pingam sobre os pés de Jesus. Um silêncio constrangedor toma conta do lugar, enquanto os fariseus presentes arregalam os olhos para terem certeza do que eles estavam vendo. A situação é inusitada. Trata-se de uma mulher de má reputação na cidade. Uma pecadora que não podia sequer olhar nos olhos das pessoas. Uma mulher marcada pela vida, mas que havia ouvido a mensagem de Jesus e foi profundamente tocada por suas palavras. Essa pobre mulher, com o seu coração totalmente quebrantado, encharca os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela solta os seus cabelos e começa a enxugá-los suavemente. Ela então beija os pés de Jesus e derrama sobre eles perfume. Por alguns instantes, todos permanecem em silêncio, esperando ver o que isso vai dar. O constrangimento do anfitrião é enorme. Simão está indignado com a situação, seu coração condena a mulher por ser quem ela é e condena também Jesus por permitir que ela o tocasse. Ele diz para si mesmo, no seu coração, se este homem fosse o profeta que eu pensei, saberia que tipo de mulher ela é. Simão confia em sua própria justiça diante de Deus. Ele cumpre certos rituais e entende que o cumprimento desses rituais religiosos o torna mais digno diante de Deus e mais merecedor da graça de Deus. Entretanto, a religiosidade de Simão esconde pecados em seu coração, o orgulho religioso, a prepotência e a falta de misericórdia. A postura de Simão não permite que ele perceba que em sua casa está o Messias, que ele mesmo aguardava, o Deus de misericórdia que acolhe o quebrantado, mas que rejeita o orgulhoso. O orgulho religioso de Simão não permite que ele desfrute da presença salvadora de Jesus em sua casa. Sua falta de misericórdia o separa da graça de Deus e dá a oportunidade de experimentar o perdão e a misericórdia de Deus na sua própria vida. Simão retrata muito bem o orgulho religioso e a confiança na justiça própria, que é própria de muitas pessoas ainda hoje. Pessoas que se orgulham de sua religião ou que confiam em seus próprios merecimentos para serem aceitas por Deus e que geralmente se enxergam como especiais e melhores do que outras pessoas. O orgulho geralmente cega as pessoas e endurece o coração.
Existe uma fábula que ilustra bem o problema do orgulho e da prepotência e da confiança exagerada em nossas próprias capacidades. Conta-se que, ao perceber no radar uma embarcação americana se aproximando velozmente de sua posição, um marinheiro espanhol envia uma mensagem de rádio dizendo: por favor, mude o seu curso para 15 graus sul, para evitar se colidir conosco. Vocês estão indo direto em nossa direção. Distância, 25 milhas náuticas. A resposta americana foi imediata. Nós que recomendamos que vocês mudem seu rumo 15 graus norte para evitar colisão. Negativo, diz o espanhol. Repito, por favor, mude seu curso 15 graus sul para evitar colisão. Aqui é o capitão desse navio americano, disse do outro lado a outra pessoa. E eu insisto que você é que deve mudar o seu rumo 15 graus norte para evitar colisão. E essa conversa vai e vem, e o espanhol diz: não consideramos isso razoável, nem conveniente. Sugerimos que você mude o seu curso para evitar colidir-se conosco. Aí o americano, já com raiva, responde: eu sou capitão da Marinha Americana e o segundo maior porta-aviões da Força dos Estados Unidos. Nós estamos escoltados por coraçados, 6 contratorpedos, 5 cruzadores, 4 submarinos e outros navios de apoio. Estamos manobrando rumo ao Golfo Pérsico para manobras militares, para o comando ofensivo no Iraque. Não sugiro, mas ordeno, mude seu rumo 15 graus norte, ou seremos forçados a tomar as medidas necessárias para garantir a segurança desse navio e desta força de coalizão. O simples marinheiro suspira e então responde. Aqui é o Juan Manuel Salas Alcântara falando. Somos ao todo 2 pessoas. Nossa escolta é de um cachorro. Não estamos navegando, estamos em terra firme. Eu falo do Farol, na costa da Galícia. Por isso, novamente, insisto que é melhor e mais seguro e recomendável que vocês desviem a rota 15 graus sul para evitar colisão. Depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, o comandante americano apenas responde: ok, entendido. Câmbio e desligo. Essa história pode ser uma fábula, mas ilustra bem o orgulho e a prepotência que também é comum nos meios religiosos, por muitas pessoas que se consideram as únicas merecedoras da graça de Deus, os únicos que estão certos, os únicos que têm a interpretação correta das Escrituras. Ilustra bem essa história também o coração humano que tende a ser orgulhoso, levando as pessoas a se sentirem melhores do que as outras e tratando os outros como seres inferiores. Entretanto, quando nós olhamos para a vida de Jesus e para as pessoas a quem ele dedicou sua atenção e cuidado, percebemos que a comunidade em torno de Jesus não era formada por pessoas especiais, pessoas mais santas, pessoas mais evoluídas, com uma moral inquestionável. Pelo contrário, as pessoas que se aproximam de Jesus eram pessoas machucadas, sofridas, pecadores, pessoas desesperadas, pessoas quebradas, com grandes problemas morais, inclusive, mas todas elas se aproximavam de Jesus com o coração quebrantado e aberto e com uma profunda consciência de que não eram merecedores da graça de Deus. Por outro lado, os religiosos fariseus se aproximavam de Jesus com o coração endurecido, orgulhosos de sua religião e confiantes em sua justiça própria. A igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas, mas uma comunidade de pessoas que se reconhecem pecadoras e humildemente se aproximam do perdão de Deus que é oferecido por Jesus a todos aqueles que são humildes de coração, como aquela pobre mulher aos pés de Jesus. Quando Simão deixa claro sua indignação com o fato de Jesus permitir aquela mulher pecadora o tocar, Jesus se volta para o anfitrião e conta a pequena história de 2 homens que deviam a um banqueiro.
ele diz. Um devia 500 moedas de prata, o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão tem que responder: acho que aquele que recebeu perdão maior. Tem razão, disse Jesus. A história de Jesus tem uma aplicação imediata. Aquela mulher era como a pessoa que devia muito mais e não tinha como pagar a sua dívida. Mas na medida em que ela é perdoada, ela é aceita por Deus, ela é recebida e acolhida por Jesus, ela se entrega a Ele com todo o seu coração e uma atitude de adoração, devoção e amor. Simão era como o outro devedor. Devia menos, mas também não tem condições de pagar a sua dívida. Entre elas, a dívida por causa do orgulho religioso que ele tem. Da mesma forma com a mulher, ele não tem como pagar. Entretanto, seu senso de justiça própria e a sua incapacidade de agir com misericórdia não permitem com que ele desenvolva um coração humilde e agradecido. Então Jesus, olhando para a pobre mulher aos seus pés, mas falando com Simão, diz: vê essa mulher? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com os cabelos. Um bom anfitrião aguardava os seus hóspedes ilustres com uma bacia de água para que eles pudessem lavar os pés empoeirados antes de sentarem à mesa. Jesus continua: você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora que cheguei aqui, ela não cansa de beijar os meus pés. Você não me recebeu como nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela perfumou os meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados, por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Simão havia armado um plano para surpreender Jesus, mas é ele mesmo quem é surpreendido por essa manifestação da graça de Deus sobre a vida de uma mulher cujo coração estava totalmente quebrantado diante de Jesus. Jesus acolhe os corações quebrantados e derrama sua graça e perdão sobre todos os que se aproximam dele desta maneira. Jesus veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar o pecador. Jesus veio trazer esperança àqueles que estão sem esperança. Jesus veio trazer luz àqueles que se encontram em trevas. Jesus veio trazer alegria àqueles que se encontram tristes. Jesus veio trazer salvação àqueles que se encontram perdidos. Jesus veio trazer paz àqueles que estão em conflitos. Jesus veio se relacionar com aqueles humildes que se aproximam dele e que se colocam diante dos seus pés. Por isso ele deixa claro, nessa conversa, olhando diretamente aos olhos daquela mulher, ele diz: eu perdoo os seus pecados. E nem mesmo a reprovação dos convidados que questionam quem era Jesus para perdoar pecados, o faz tirar os olhos daquela pobre mulher, e ele completa dizendo: sua fé a salvou. Vá em paz. Quem é Jesus para perdoar pecados? Ele é o Deus encarnado, Ele é o Deus vivo, Ele é o Criador dos céus e da terra, ao qual todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Deus que ouve o clamor do humilde, que acolhe o necessitado, que perdoa o quebrantado de coração. Ele é aquele que está agora diante de você, pronto para te acolher, como filho, como filha de Deus, se você confessar Jesus como o Senhor da sua vida e derramar o seu coração diante dele. Conta-se uma história também sobre um rapaz que tinha sido condenado à morte por execução pelo imperador francês Napoleão Bonaparte. A mãe do rapaz foi até o imperador implorar pela vida do filho. O imperador teria respondido à mãe que o seu filho era culpado de um crime punível com morte, segundo as leis do país, e que era necessário se fazer justiça. A mãe do rapaz teria então dito: não peço justiça, peço misericórdia. Napoleão então responde àquela mãe: seu filho não merece misericórdia, não merece misericórdia alguma, minha senhora. Por fim, a mãe exclama: eu sei disso, meu senhor, porque se ele merecesse,
não seria misericórdia. É misericórdia tudo que eu te peço. Jesus é o Deus de misericórdia. Nós não merecemos misericórdia, mas Ele derrama misericórdia a todo aquele que confessar o seu nome, a todo aquele que se aproxima com o coração quebrantado. Misericórdia é o que precisamos pedir a Deus. Entretanto, apenas os quebrantados de coração experimentam a misericórdia de Deus. Você quer experimentar essa graça e misericórdia de Jesus, que restaura o coração quebrantado? Quer experimentar isso agora? Se você quiser, faça essa oração comigo nesse momento. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e que nada em mim ou nada que eu faça é capaz de me fazer merecedor da sua graça e me justificar. Eu preciso da sua graça e misericórdia sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor me aceite do jeito que eu estou agora. Eu preciso ser inundado pela sua graça e misericórdia. Recebe o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus o acompanhe durante essa semana. Uma boa semana, em nome de Jesus.